Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais uma aula de redação, mais uma aula sobre competência 4, uma sequência da aula anterior em que falávamos sobre as conjunções coordenativas. Agora a gente continua falando sobre conjunções, só que dessa vez sobre as conjunções subordinativas adverbiais, que assim como as conjunções coordenativas vão ter valores semânticos e eu preciso tomar muito cuidado para não ter nenhuma inadequação, nenhum uso fora do normal, fora daquele valor semântico esperado. Eu trago de novo a grade da competência 4 para vocês, só para vocês lembrarem que eu não posso ter nenhuma inadequação. Olha aí o último item do nível 5. Sem inadequação, se eu quiser ficar no nível mais alto, eu não posso ter nenhuma inadequação. Por isso que a gente está nessa série de aulas falando sobre conectivos com valores semânticos, para você não ter nenhum valor semântico fora do normal, não utilizar uma conjunção conectivo com valor semântico diferente da relação que aquelas duas orações que você escreveu têm, tá? E a gente começa por aqui, só lembrando que as conjunções subordinativas adverbiais são aquelas que ligam orações adverbiais às suas respectivas orações principais. Ora, se eu estou falando aqui de orações subordinadas, então as conjunções subordinativas adverbiais vão ligar uma oração que eu chamo de adverbial a outra oração que eu chamo de oração principal, mas sempre indicando um valor semântico. Assim como as conjunções coordenativas, as subordinativas adverbiais também vão se classificar de acordo com o valor semântico que elas apresentam. Dessa vez não são 5 como as coordenativas, são 9. Mas são fáceis, vou apresentar para vocês e no fim da aula eu mostro para vocês um macete para vocês memorizarem as 9 classificações das orações, das conjunções subordinativas adverbiais e, consequentemente, das orações subordinadas adverbiais. Eu começo pela condicional. Relaciona uma hipótese ou uma condição necessária para que se realize tal fato presente na oração principal. Ou seja, a ação dita pela oração principal, ela vai acontecer mediante certa condição que vai ser apresentada por outra oração, consequentemente por um conectivo. Vale destacar que a condição necessariamente deve apontar para o plano da possibilidade, uma vez que pode ou não se concretizar. Então vai partir muito mais para o âmbito do modo subjuntivo, da dúvida, da possibilidade de algo vir a acontecer. Olhem 2 exemplos que eu trouxe aqui para vocês. Se tiver estudado, veja esse se tiver estudado, conseguirá a aprovação. Ou seja, a ação de conseguir a aprovação está condicionada à ação de estudar. Se tiver estudado, conseguirá a aprovação. Se não tiver estudado, não conseguirá a aprovação. Olha outro exemplo, você poderá ir à festa, contanto que arrume a casa. Ou seja, a ação de ir à festa está vinculada a uma condição, está condicionada a outra ação, a arrumação da casa. Se você não arrumar a casa, você não pode ir à festa e ponto. Temos aqui os principais conectivos, que são o se, caso, contanto que, salvo se, dentre outros que você pode observar aí na sua telinha. Outro valor semântico, que é outra classificação, você pode usar bastante também na sua redação, é a adverbial concessiva. A concessão indica oposição, indica contrariedade, relaciona uma ideia contrária presente na oração principal. Diego, eu vi na aula passada que também tem uma que indica oposição, que é a adversativa. Qual é a diferença da coordenativa adversativa para a adverbial concessiva? Vamos dizer que a adverbial, aliás, a
coordenativa adversativa, digamos que ela cria um efeito de quebra de expectativa maior do que a adverbial concessiva. Se eu quero apenas indicar a oposição, mas sem gerar aquele impacto da quebra de expectativa, eu uso uma conjunção concessiva. Agora, se eu quero nessa oposição de ideias criar um impacto com a quebra de expectativa, então ao invés de eu utilizar a adverbial concessiva, eu volto lá na aula passada e uso a coordenativa adversativa, tá? Então lembra, é como se a adversativa fosse mais forte, mais eficiente, mais impactante do que a concessiva. Olha aqui um exemplo: embora tudo tenha sido cuidadosamente planejado, ocorreram vários imprevistos, e aqui embaixo eu tenho algumas conjunções que você pode usar com esse valor semântico. Temos ainda a consecutiva, indica uma consequência da ação dita na oração anterior. Olha o exemplo. Primeiro, a oração principal, a noiva demorou, e essa ação trouxe uma consequência, de modo que o noivo dormiu no altar. Então, a segunda oração indica uma consequência da primeira. O de modo que foi o conectivo utilizado para estabelecer essa ideia de consequência. Temos ainda as comparativas, que são aquelas que estabelecem uma comparação que pode ser de igualdade, superioridade, inferioridade, mas sempre estabelecendo essa comparação, fazendo essa analogia entre duas informações ditas em orações diferentes. Por exemplo, apareceu como se fosse uma assombração. Veja aí a comparação entre a forma como ele apareceu e a forma como se supõe que uma assombração aparece. Ou, nesse outro exemplo, ele trabalha como escravo, ele trabalha muito, talvez não receba o suficiente, talvez tenha sido essa a intenção. Eu tenho aqui como conectivos o como, com o sentido de tanto quanto, mais que, menos que, tal qual, enfim. Todos esses podem ser utilizados para estabelecer comparação. Temos ainda a conformativa, vocês usam bastante isso, gente. Vocês, quando vão mencionar um pensador, um filósofo, um sociólogo, enfim, a fala de alguém importante, a fala de alguém que domina aquele assunto o qual você está discorrendo, você pode utilizar uma adverbial conformativa. Exprime um evento que se coloca em consonância, em concordância ao evento expresso na oração principal. Por exemplo, venceu o campeonato conforme previam os apostadores. Então era o que já se esperava. O mesmo você pode fazer quando quiser mencionar aquele filósofo, aquele sociólogo, aquele historiador. Segundo fulano de tal, segundo o historiador Roger Chartier. Aí você vai e traz uma fala do Roger Chartier, por exemplo. Aqui eu tenho o conforme, o como, com sentido de conforme, o segundo e o consoante como elementos de coesão, indicando conformidade, indicando concordância. Temos as orações causais e, consequentemente, a adverbial causal, indica a causa da ação expressa na oração principal. Ou seja, a segunda oração, a partir do conectivo, vai indicar a causa, o motivo, a razão pela qual a ação da oração anterior aconteceu. Por exemplo, eu estudei nas férias porque precisava passar no teste. Esse porquê precisava passar no teste está indicando a causa, o motivo, a razão pela qual eu tive que realizar a ação da primeira oração. Eu tive que estudar nas férias, já que sendo férias, subtende-se descanso, imagina-se descanso, mas não, precisei estudar. Temos aqui as principais conjunções, o que, o porquê, por quanto, pois, já que, visto que, entre outros, que aparecem aí para você na telinha. Temos ainda a temporal, você usa bastante isso para indicar um tempo, delimitar o período em que determinada ação acontece. Por exemplo, mal terminei o relatório, surgiu uma nova demanda. Esse mal aí como conectivo, tá? Não como advérbio.
Só fiquei tranquilo depois que fiz os pagamentos. Olha esse depois que, indicando aí uma ideia de tempo. Enquanto eu estudava, os meus amigos brincavam. Olha aí o enquanto também, indicando uma ideia temporal. Temos aqui os principais conectivos, o quando, antes que, depois que, até que, logo que, sempre que, desde que, enfim, todos esses que aparecem aí na telinha de vocês. Temos a proporcional, indica uma proporção, a medida. Uma ação acontece na mesma medida que a outra, uma oração acontece na mesma medida que a outra. Quanto mais o país diminui os impostos, mais ele atrai as indústrias. Ou seja, se o país diminui pouco os impostos, ele atrai pouco as indústrias. Mas se ele faz isso em escala mais alta, ele também vai atrair mais indústrias. Temos aqui a medida que, ao passo que, a proporção que, enquanto, quanto mais, quanto menos. São esses os conectivos que indicam proporção. E temos aqui a adverbial final, que indica finalidade, indica objetivo. E, gente, essa daqui é que vocês usam o tempo todo na proposta de intervenção, quando vão indicar o efeito, a finalidade da proposta de intervenção. A fim de que tal coisa aconteça, a fim de que esse problema seja resolvido, seja mitigado. O exemplo que eu pus aqui vai ser: o time trocou de técnico a fim de que os jogadores se sentissem motivados. Então veja que a ação que se inicia aí pela segunda oração, ela vai indicar o objetivo, a finalidade da primeira oração. E eu trago aqui algumas conjunções para vocês, que são o para que, o porquê com sentido de para que, o a fim de que, com o objetivo de, com o fito de. Inclusive, eu sugiro que vocês prestem bastante atenção nesses conectivos, porque com certeza você vai precisar utilizar mais de uma vez em um mesmo texto uma ideia de finalidade, de consequência, aliás, finalidade, objetivo. Então, para você não ficar só no a fim de que, a fim de que, a fim de que, utilize todas essas possibilidades para que você não tenha uma repetição desnecessária no texto. E aí terminamos os 9 tipos. Mas você pode dizer: Diego, são 9, como é que eu faço para memorizar esses 9? E aí tem um macete para te ajudar a memorizar. Eu tenho aqui, poderia até ser Coca Zero, né, gente? Mas não deu. Coca, 5 latinhas de Coca, e eu quero que você memorize esse macete. 5 cocas tem pro final. 5 cocas tem pro final. Por que isso, Diego? Porque aqui dentro desse macete, 5 cocas tem pro final, eu vou ter os 9 tipos de conjunções adverbiais. Percebam, 5 co são 5 tipos de conjunções que começam com co: concessiva, consecutiva, comparativa, condicional e conformativa. O cas eu vou usar para me referir, para memorizar a conjunção adverbial causal. O tem eu uso para memorizar a conjunção temporal. O pro eu uso para fazer com a proporcional. E por último eu tenho a final. 5 cocas tem para o final. Você tem aí nesse macete os 9 tipos de conjunções adverbiais e, consequentemente, de orações subordinadas adverbiais, já que as classificações são sempre as mesmas. A gente termina aqui mais uma aula sobre elementos de coesão. Na próxima aula falaremos sobre o pronome relativo, o uso cuidadoso que eu preciso ter com o pronome relativo. Um abraço para vocês, bons estudos e até a próxima aula.